muito bem-vindos à família missionária, né? É uma alegria te receber nessa noite, é uma alegria você estar aqui. Se você está aqui hoje pela primeira vez, se sinta amado e acolhido nessa casa. Esse é um lugar para pertencer, esse é um lugar que nós temos cura, esse é um lugar que nós temos transformações e esse é um terreno fértil. Tudo aquilo que nós plantamos aqui no nome de Jesus, nós temos colheita abundante, amém? Você crê nisso? Esse é um terreno fértil. E nessa noite, nós vamos falar sobre vencendo em meio às lutas. Vencer em meio às lutas. Então, estarmos em luta e vencer? É possível isso, estarmos em luta e vencer? Pode colocar a capa da pregação. Tá certo. Então, enquanto calma aí, aqui, eu vou contar para vocês uma história. Hoje nós vamos falar sobre a história de Daniel. Daniel. Quem aqui já ouviu falar de Daniel? Levanta a mão. Daniel, aquele que foi jogado na cova dos... Uau, vocês estão experientes. E antes de a gente chegar à parte de Daniel, que foi jogada na cova dos leões, tem uma história muito interessante. Daniel, ele foi exilado. Daniel, ele estava perdido. Como assim, Eveline? Existia a cidade de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém, eles foram derrotados, destruídos. Invadiram Jerusalém. O povo babilônico invadiu Jerusalém. Aquele rei chamado Nabucodonosor. E Nabucodonosor invadiu Jerusalém, Nabucodonosor roubou tudo de Jerusalém e levou para a Babilônia. E o que foi que aconteceu, Eveline? Ele chegando lá, roubando tudo, aquele povo ficou perdido naquele reino. E então o rei, muito esperto e também afrontoso, ele falou: olha, vocês aí, eu quero que pegue lá em Jerusalém alguns servos. Agora, eu não quero servo fraco, não. Eu quero servos que seja do trono do rei, servos que seja do reinado, servos que seja de alta patente lá em Jerusalém. Então, o rei Nabucodonosor foi lá e mandou o povo de Jerusalém alguns servos. E um desses servos, eu quero falar hoje sobre 4 servos de Jerusalém. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que depois que eles foram lá para a Babilônia, eles mudaram de nome. Vocês conhecem Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles foram aqueles caras que foram jogados. Aonde? Uau, vocês estão muito bons. Eu sou líder de jovens, então eu prego assim, vocês falando comigo. Eles foram jogados na fornalha. Então imagina, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles estavam exilados. Eles saíram da sua cidade, do seu povo eles eram de patente alta lá em Jerusalém, do reinado, e eles foram ser servos escravos de Nabucodonosor na Babilônia. Então, Nabucodonosor disse: ei, pega essa galera e vamos treinar eles. Vamos passar 3 anos. Se você quer ver mais essa palavra, abre sua Bíblia em 1 Daniel 1. Eu estou falando a história de 1 Daniel 1 e você vai acompanhar. Então, ele falou: traz essa galera aqui para eles serem meus escravos de alta patente. Então esse grupo, Daniel e seus amigos, eles foram servir ao rei. Quando eles chegaram lá no rei, o rei falou o seguinte: galera, vocês vieram aqui me servir e tem o seguinte, o que eu tenho para oferecer vocês é comida boa, fartura, bebida, vinho e festas. E eles se assustaram. Então vamos ler juntos uma parte. No 3º reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou, roubou tudo, catou tudo, pegou e invadiu a cidade. O Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele. O Senhor entregou. Deus permitiu eles serem invadidos. Está muito claro na palavra de Deus. E também alguns utensílios do templo de Deus.
Nabucodonosor levou os utensílios para o templo dos seus deuses, na terra de Siná, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Que povo sem vergonha, foi lá, invadiu tudo, ainda roubou nossas coisas. Vê só, e ainda pegou a galera para ser escravo. Então imagina o povo lá de Jerusalém servindo a Deus. O Senhor entregou a Nabucodonosor. Eles foram pegos de surpresa, eles ficaram perdidos. Imagina você estar lá na sua casa bem de boas, estar aqui no Brasil e do nada bomba, tiroteio, rouba tudo, todo mundo perdido. Imagina, isso aconteceu lá. Eles ficaram sem saída, perdidos. E aí, na nossa vida, acontecem coisas que não prevemos, não é verdade? Tem coisas que nos pegam de surpresa, problemas que nós não prevemos, que nos pegam de surpresa. Mas eu venho hoje falar alguns passos para você ser vitorioso em tempo de batalha, amém? Você quer escutar? Muito bom! Então, para você ser vitorioso em tempo de batalhas, faça propósitos radicais com o Senhor Jesus. Como assim, Eveline, propósitos radicais? A gente acabou de sair da semana, santa, que a gente fez propósitos radicais, sem comer carnes. A gente abdicou de algumas coisas, de assistir televisão, filmes, séries. A gente fez jejuns, entregando algumas refeições pela manhã. Então, nós fizemos propósitos. Não foi verdade? E aí, o que foi que aconteceu? Vamos ler juntos na palavra de Deus. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu aos chefes do oficial para se abster deles. Então vamos lá, o que foi que o rei disse que ia dar em troca a eles? Comida boa, vinho, farra, festa. Mas Daniel, ele preferiu não se abster disso. Daniel preferiu se abster disso. Daniel não quis se contaminar com as farturas do rei. Só que aí, a galera que cuidava lá dos servos, eles ficaram preocupados. Como assim, Daniel? Se tu não vai comer nossa comida, tu vai comer o quê? Ele, eu quero comer fruta, legumes, vegetais, bem fitness, Daniel, Bem fitness. E aí o rapaz lá, o chefe, ele falou, calma, é muito preocupante você fazer esse propósito, porque você vai emagrecer. Você vai ficar mais fraco do que os outros servos. E se o rei mandou eu fazer isso, você vai ficar mais fraco. Na Bíblia fala exatamente isso. Mas vamos ver o que aconteceu? Passado os 10 dias do propósito do jejum de Daniel, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam as comidas do rei. Uau! Vocês entenderam? Ele ficou lá em jejum de boa. O pessoal ficou com medo deles ficarem fracos, magrinhos. Mas eles ficaram mais saudáveis, mais fortes. E é isso que acontece quando nós fazemos um propósito com Deus. É isso que acontece porque os propósitos nos fortalecem de dentro para fora. Os propósitos nos fortalecem de dentro para fora. Mas calma, tem mais uma coisa. O rei conversou com eles e entre todos não encontrou ninguém comparado a Daniel, Ananias, Misael e a Zacarias. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então eles ficaram em jejum. Depois de um tempo, ficaram não se contaminando com a comida do rei. E aí eles ficaram mais fortes e saudáveis, amém? Mas não só isso, o rei conversou com eles e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, eles passaram a servir ao rei. E lá na Bíblia fala que eles eram 10 vezes mais em sabedoria, em conhecimento, em palavra. E é isso que Deus faz. Muitas vezes nós entramos em um propósito, muitas vezes nós entramos e dizemos, não, eu não consigo. Eu não consigo fazer esse propósito. Eu não consigo abrir mão daquilo que me afasta de Deus. Eu não consigo abrir mão daquilo que me contamina. E a gente acha que isso vai nos deixar
fracos. A gente acha que isso vai nos deixar imaturos, raquitínicos. Mas não, quando nós nos comprometemos em fazer a vontade de Deus, viver os propósitos, nós saímos mais fortes e saudáveis. Os propósitos, eles nos tratam de dentro para fora. A gente acha que essa semana, 7 semanas de propósito, na sexta, a gente tem visto as colheitas. Quem faz um propósito aqui, que coloca a pulseirinha, sabe que para chegar aqui é uma guerra, não é não? Não é verdade? Parece que na hora que tu vai sair de casa para vir para a igreja, acontece de tudo. Não é verdade? Mas você vem forte e resiliente com a fé que o Senhor chegará na sua causa, assim como tantos outros. Porque esse é o Deus que nós cremos. Mas eu creio que Deus tem pedido alguns propósitos para algumas pessoas nessa noite. E às vezes a gente faz votos tão sem pé nem cabeça, às vezes a gente faz escolhas tão mais assim. Por exemplo, eu fiz um voto comigo mesma, um propósito, presta atenção, que esse mês eu vou todos os dias para a academia, de domingo a domingo, viu, Carla? Eu fui semana passada inteira, hoje eu já fui, isso é um propósito, eu me comprometo aí. Vou conseguir? Não sei, eu estou tentando, amém? E às vezes a gente faz um propósito de dizer, eu vou naquela visita ali, eu vou ajudar a irmã Netinha com a visita. Eu vou, mas acontece de tudo para nos tirar do propósito. Às vezes você faz um propósito para tirar seu café da manhã e aí você é convidado para um banquete especial. Propósitos, existem renúncias. Propósitos, existem sacrifícios. Imagina aí para Daniel, estar lá naquele banquete, aquela fartura. É difícil, mas o propósito nos aproxima mais de Deus. Quando a gente renuncia e nós buscamos orar, jejuar, ler a palavra, vir buscar a presença de Deus, nos aproxima mais de Deus. Às vezes você está aí achando que não consegue orar, que está fraco. Ei, mas aqui a gente tem apoio para isso. Nas quintas-feiras, tanto pela manhã quanto pela tarde, nós temos guerreiros de oração aqui para orar e interceder por você, para te estimular a orar mais, para te estimular a buscar mais. É quando nós achamos que nós somos fracos, aí que nós somos? Uau, vocês sabem muito da Bíblia, arrasou! Então, que nós possamos nos apaixonar pela oração, pelo propósito, assim como Davi. E aí, a Bíblia fala assim, quando Daniel soube de um decreto que criaram, tinha sido já publicado. Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E aí foi fazer 3 vezes por dia aquela oração. E ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Que decreto é esse? Imagina, lembra que eu falei que Daniel e a galera se destacaram 10 vezes mais em sabedoria para o rei? Então eles causaram inveja, ciúme, competição contra os outros que estavam lá lutando contra eles. Porque, gente, quando a gente está disposto, quando a gente está na presença de Deus, nós somos o sal da terra e luz do mundo. A gente se destaca, a gente brilha, a gente nem faz muito esforço porque o Senhor sopra nosso nome. Sabe o que a Bíblia diz? Que as bênçãos correrão e nos alcançarão. E eu estou paradinha e as bênçãos estão correndo atrás de mim, porque é esse o Deus que nós pregamos nessa casa. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Então Daniel, naquele caos, Daniel, se tu orar, tu vai para a cova dos? Daniel fez o quê? Ousado. Foi para casa orar. E muitas vezes o que é que acontece? Nós passamos por perseguições no trabalho, nós passamos por perseguições em casa, nós passamos perseguições em quantas áreas da nossa vida e que muitas vezes nós queremos fazer aquilo com o nosso próprio braço e esforço. Talvez Daniel, por ser amigo do rei, ele era para ter ido lá reclamar. Que foi isso? Tramaram contra mim, rei. Mas Daniel foi o quê? Foi o quê? Daniel foi o quê?
Uau, era o caos comendo no centro, como diz minha avó. Mas Daniel foi. Minha gente, vocês estão muito fracos. Vocês precisam vir para o Nexus. Melhor culto, tá, pastor? Então Daniel foi? Daniel foi orar. Era tudo pronto para matar Daniel, para colocar a cova, mas ele decidiu orar. Foi uma decisão. Você orar quando tudo está no caos é difícil, minha gente. Você está tudo dando o contrário, tudo perdido, e você decidir orar. Mas Daniel fez isso. E aí, para que você possa ser vitorioso nas batalhas, esteja pronto para se apaixonar por Jesus a cada dia. Daniel era apaixonado por Deus. Daniel, ele foi orar em meio ao caos. Daniel foi buscar. Mas calma, calma. Alguns mestres e governadores tramaram contra Daniel, não foi? E o que aconteceu? Vamos ler? Daniel foi lançado na cova dos leões. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele foi que ele estava orando, né? E todo mundo sabe do final, mas quem não sabe eu vou contar. No outro dia, o rei foi lá e disse: Ei, Daniel, você está aí? Cadê o seu Deus? Te ajudou? Sim, mestre. Sim, meu rei. O Senhor enviou um anjo que tapou a boca dos leões essa noite. Uau! Esse é o Deus que nós servimos. Pode leões lutar contra a tua casa. Leões, espíritos devoradores, lutar contra a tua família. Mas se você se posicionar diante de Deus, o Senhor enviará reforços dos céus para tampar a boca dos leões, para tampar a boca dos espíritos destruidores. Mas Daniel fez o quê? Daniel fez o quê? Quantas vezes nós queremos guerrear pedindo oração dos outros? Bengalas de oração. Irmã Keila, ore por mim. Letícia, ore por mim. Mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço de nos ajoelhar, subir no nosso quarto e fechar a porta. Às vezes Deus quer ouvir você, Deus quer escutar a sua história. Enquanto você terceiriza a bondade e a misericórdia de Deus para os outros, o Senhor quer ter um encontro face a face contigo. O Senhor quer te ouvir, o Senhor quer te ver. Eu falo muito nos jovens, tem umas meninas que dizem: Tia, eu não consigo orar. Eu disse: Mas tu sabe escrever? Sei, então escreve uma carta para Deus. Ei, quando eu era pequena, meu pai disse: Evilaine, você tem que orar a Deus, tem que buscar a Deus. E aí eu disse: Eita, não estou vendo Deus não. Aí ele: Pera ainda, eu vou lhe ajudar. Pegou uma cadeira, botou e disse: Imagine que aqui é Deus. Olhe para a cadeira e ore. E eu via Deus naquela cadeira. Tinha horas que até eu tentava ver, eu ficava com medo. Porque eu acreditava que Deus estava naquele lugar. A gente precisa ter a inocência de uma criança para crer, para destruir incredulidades e crer que Deus está aqui nessa cadeira. Deus estará aqui frente a frente. Do jeito que a irmã Keila ora, irmã Letícia, eu também sei falar. Aqui na igreja a gente não tem nenhum deficiente auditivo, nem... Como é? Mudo não pode mais falar mudo, né? Quem é mudo é porque não escuta. Eu falei certo. E se tivesse, nós dava atrás de botar libras. Não era, pastor? Porque a gente dá um jeito para falar a palavra de Deus. Então Deus quer te escutar. Amém? Amém. Vocês estão aí? Amém, amém, amém. Então, vamos ler juntos. No 3, ok? 1, 2, 3. Se formos lançados na fornalha de chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses. Daniel, você está aí? Tô, Senhor! Anjos fecharam a boca dos leões! Anjos fecharam a boca daqueles que vieram me devorar!
que fecha a boca dos leões. Você crê nisso? Amém. Amém. Deixa eu beber um pouco de água para me acalmar. Vamos para o próximo ponto. Vamos ler juntos. 3. Escolha. Escolha viver o sobrenatural a cada dia. A gente acha que a gente serve um Deus fraco, um Deus pequeno, mas não. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Eu vejo muitos jovens que vão buscar outras religiões, porque eles estão atrás de poder, de agilidade, de rapidez, de ver o sobrenatural. Mas eu te falo, o Deus dessa casa, a quem nós servimos, é um Deus que cura pessoas de câncer nesse lugar. Quantas curas nessa casa de câncer? Muitas. Quantas pessoas que sofreram violências, que sofreram perturbações mentais, que foram curadas? Muitas. Quantas orações que nós fizemos por crianças, adultos e idosos na UTI, que vieram aqui contar a vitória? Muitas. A noite de propósito o Senhor tem soprado, mas também tem dado resultado. Tem tido colheita nesse lugar de sobrenatural. Porque quando nós buscamos e cremos e servimos a um Deus real, Ele faz nós vivermos o sobrenatural. E nós vivemos, e nós pregamos um Deus real. Ele se chama Jesus Cristo. E não há outro. O nome dele está acima de qualquer nome. E ele está sentado no trono a nos receber. Amém? Viva o sobrenatural a cada dia. E o ponto 4, para você ser vitorioso no meio das batalhas, aceite os convites de Deus para viver o extraordinário. Como assim, Eveline? Eu falei de um Deus maravilhoso, não falei? Que tampou a boca dos leões. Mas esse Deus aqui não precisa quebrar a porta de ninguém. Não precisa quebrar a porta de ninguém. Esse Deus aqui é um Deus calmo, sereno, sutil. Esse Deus, ele está na porta e ele... Esse Deus está na porta e ele... E se você quiser receber, você abre a porta. Ei, nós não servimos em um Deus que chega derrubando tudo, tirando tudo no lugar à base da porrada. Nós não servimos um Deus que nós precisamos abrir mão de tudo, investir bens, recursos para termos milagre. Não. O nosso Deus, ele quer adoração, busca, presença constante. Nós servimos um Deus real. Um Deus real. Amém? E aí, ele falou, Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal nenhum, porque eu fui considerado inocente à vista de Deus. Ei, quantas vezes nós somos culpados nessa terra por coisas que nós nem cometemos, por perseguições, por questões, mas Daniel estava tranquilo, porque ele sabia quem ele era na casa do Senhor. Ele sabia quem ele era à vista de Deus. Então para de se preocupar nessa noite com o que acha sobre você, com o que te persegue, que luta. Somente se importa com aquilo que Deus diz sobre você. Apenas se importa em agradar a Deus, em ser visível e belo aos olhos de Cristo. Em ser imitadores de Cristo, é isso que importa. Amém? A cova dos leões foi um cenário que Deus manifestou o seu poder de forma sobrenatural. Mas o extraordinário não está isento de provas. O extraordinário não está isento de provas, mas ela acontece no meio delas. Acontece no meio delas. Na minha casa, uma vez, meu pai passou por uma luta tão grande, que ele estava prestes a desistir. Eu era muito pequena. E aí a irmã Adeilde, que ela está aqui nessa noite, é a fundadora dessa igreja, uma das que está viva. Ela chegou lá na casa do meu pai e ela falou assim, Everaldo, meu pai, eu vou desistir, eu não vou para aquela igreja. E eu na porta escutando o Fuxico.
né? Porque eu era dessas. E meu pai brabo, eu disse, gente, pai brigando com a irmã Adeilde, não existe. Aí eu vou lá escutar o que barraco é esse. Aí eu fiquei na porta, escondidinha, e a irmã Adeilde muito serena e calma. Calma, Everaldo. E meu pai dizia, eu nem tenho forças mais para orar. E a irmã Adeilde disse, gente, mas você não lembra do Espírito Santo, não? Aí meu pai ficou calado, né? Depois de uma lapada dessa. Aí a irmã Adeilde disse, você não lembra do Espírito Santo, não? Quando você está fraco, quando você não tem forças para orar, você fecha seus olhos e diz, ei, Espírito Santo, ore por mim e o Senhor chegará até você. Ei, se você está fraco nessa noite, se você está sem força, diz, Eveline, eu sei ler, eu sei escrever, mas eu estou fraca. O Espírito Santo intercede por você. Mas vocês não sabem o que foi que eu fiz. Quando acabou a reunião, meu pai chorando. Irmã Adeilde, quem é esse Espírito Santo que vai orar por mim mesmo? Porque meu pai bota para mim orar sozinha. Eu quero que ele ore por mim. E ela muito sábia. Cadê a senhora, irmã Adeilde? E ela muito sábia diz, feche seus olhos. Você só precisa falar bem assim, Espírito Santo, ore por mim. E quantas as vezes eu na faculdade, sozinha, sem pai, sem mãe, sem ninguém, quantas as vezes eu passando lutas na minha casa, quantas as vezes que eu falei para você ser forte e orar, eu não tive forças para orar, para ser forte, mas aí eu me lembrei daquilo que muito criança eu ouvi, e eu dizia, Espírito Santo, ora por mim. Eu não tenho forças, eu estou fraca, mas eu não quero sair da tua presença, eu nem sei o que falar, mas ei, quando o Senhor morreu na cruz por nós, Ele deixou aqui na terra o Consolador, e este Consolador está aqui nessa noite. E esse Consolador, quando nós estamos fracos, quando nós estamos caídos, quando nós nem sabemos o que falar, Ele está lá te consolando. Ele está lá orando, intercedendo por você. Porque é quando nós achamos que nós somos fracos, é que nós somos. Isso está escrito. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Está escrito. Então, se você não sabe ler, nem escrever, nem fazer mímica, e está fraco, está com a receita, amém? 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 Uau! Vamos lá. Deus não livrou Daniel da cova. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Deus não livrou Daniel da cova. Daniel estava na cova dos leões. Deus não livrou Daniel de entrar dentro da cova, mas foi lá na cova que Daniel foi liberto. E desde aquela antiguidade nós falamos hoje do milagre que Daniel viveu. Talvez hoje você quer ser livre da sua cova, mas é dentro da sua cova que o Senhor vai fazer o milagre. É lá dentro daquela cova que o Senhor vai te transformar. É dentro daquela cova que você terá alívio do Senhor. E através do alívio que o Senhor te deu, você dará alívio aos outros. Às vezes a gente quer ser livre de cair de dentro dos buracos da nossa vida. Eu mesmo não quero cair em buraco nenhum, não. Mas é lá dentro do buraco que nós muitas vezes vivemos o sobrenatural de Deus. E Deus chega com reforço do céu nesses lugares. Amém? Deus não livra Daniel da cova, mas é dentro da cova que Daniel é livre. O lugar do teu medo nessa noite pode se tornar o palco do teu milagre. O lugar do teu medo nessa noite pode se tornar o palco do teu milagre. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, esgotado, morto, numa luta que parece não ter fim. Mas o Senhor te fala nessa noite que no lugar do teu medo, o lugar do teu medo pode se transformar o palco do teu milagre.
Se você crê nesse Deus que eu estou falando, se você crê nesse Deus que nós pregamos nessa casa, você viverá o sobrenatural de Deus dia após dia. Amém? Vamos ler o último versículo. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor fala em muitas vezes que diz: ei, você não vem nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É em meio às batalhas da nossa vida, assim como Daniel nos ensina, que a vitória não está na nossa capacidade, mas na constância de Deus. Daniel, ele venceu porque ele fez portos firmes. Daniel, ele venceu porque ele fez propósitos firmes. Daniel venceu porque ele manteve constante. E eu vou vencer na academia também, Carla, porque eu vou ser constante. Amém? Amém, pastor. Vou ficar maguinha. Então é isso. Daniel venceu porque ele foi constante. E Daniel venceu porque ele escolheu viver, sentir o sobrenatural de Deus. E é por isso que ele experimentou o extraordinário. Ei, se nessa noite você veio com fardos pesados nas suas costas, se nessa noite você veio com impossíveis, eu te falo que o possível você faz, mas o impossível não. O impossível vem do Senhor dos Exércitos. Então fique de pé e vamos orar para esse Deus.